Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil com o Henrique. Olha que beleza, meu povo! Que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? E meu povo, para a nossa videoaula de hoje falaremos de um tema de gramática que envolve colocação pronominal. Este tema você encontra nas aulas 5 e 6 da sua apostila de número 9 do Sistema Anglo de Ensino. Fechou, meu povo? E olha, um aviso para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube. O canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza, meu povo? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil. Fechou? Tranquilo? Então bora partir para a conversa. Hoje falaremos de colocação pronominal. Falarei da parte teórica, parte de exercícios e ó, vida ganha com esse tema. Fechou, meu povo? Tranquilo? Então bora soltar a vinheta do canal e a gente continua a conversa. Simbora, meu povo! Aê, meu povo, voltei. Então bora começar? Simbora. Bom, vamos lá. Quais são as três colocações pronominais que nós temos, né? Próclise em número 1, mesóclise e ênclise. Próclise, ênclise, mesóclise, próclise, mesóclise, ênclise e tudo mais. Bom, vamos lá. Quando a gente fala colocação pronominal, o que a gente entende de colocação pronominal? Henrique, o que seria isso? Bom, vamos entender o nome. Colocação pronominal tem a ver com colocar o pronome. Portanto, quando nós conversamos sobre colocação pronominal, a gente está analisando a posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Ou seja, se ele vem antes, se ele vem no meio, meso, antes é pró, ou se ele vem depois, ênclise. Olha que beleza. Fechou? Por isso, então, próclise, o pronome pessoal, vem antes do verbo. Mesóclise, ele vem no meio. E ênclise, ele vem depois. Isso que é importante saber. Sabendo isso, você já mata vários exercícios também, tá bom? Então, quando o pronome oblíquo átono é posicionado depois do verbo. Mesóclise, quando o pronome pessoal oblíquo átono é posicionado entre o radical e a desinência nas formas verbais do futuro, do presente e do pretérito. Claro que isso daí é do indicativo. Fechou? E a próclise é quando o pronome vem antes. Fechou? Tranquilo? Então beleza. Bora falar um pouquinho de regra? Simbora. Vamos lá. Atenção para esse slide. Tá bom? Minha câmera não está cobrindo nada? Não. Então, beleza. Vamos lá. Quais são os pronomes que nós temos que guardar? Me, te, se, lhe, ó, esse no singular, e aí passando para o plural, nos, vos, se, lhes, as, os. Tá bom? Fechou? Tranquilo. Logicamente que a colocação pronominal, ela vem junto com a regra, mais a parte eufonia, da parte da eufonia. O que significa isso? Da parte da audição. Da gente ver o que fica melhor ou não e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vamos entender quando que é colocado antes do verbo, no caso da próclise. Quando nós temos orações negativas, ou seja, palavras negativas vão atrair o pronome, tá bom? Então, por exemplo, ninguém é uma palavra negativa. Ninguém se mexe. É uma palavra negativa, portanto, como a palavra atrativa está aqui, ela puxa o pronome para perto dela. Tá bom? A palavra atrativa atrai o pronome. Fechou? Outro caso que também nós vamos ter o caso de próclise, a ocorrência de próclise. Eu vou em outras ordens aqui, tá? Caso de advérbios. Por exemplo, aqui se vê muita miséria. Aqui é um advérbio de lugar. Ele está se referindo ao lugar em que nós estamos aqui. Aqui se vê muita miséria. Tá bom? E aí outra, né? Se houver vírgula, é ênclise. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Bom, frases
Interrogativas. Quem me viu no final de semana? Tá aqui, ó, frases interrogativas. Claro que também tem aquelas frases optativas, né, que vão exprimir desejo, e as exclamativas que está aqui, ó. Deus te ajude, é uma coisa que você está exclamando. Deus te ajude, tal. A palavra atrativa, Deus, o sentido da frase faça com que o pronome venha antes do verbo. Fechou? Tranquilo, né? Bom, pronome, né, de um modo geral, que envolve pronome relativo, demonstrativo e indefinido. A exemplo aqui, ó, alguém me ajude a sair daqui, é um pronome indefinido. Alguém vai ajudar, não sei quem. Não é definido quem irá ajudar. Tá bom? Tranquilo. Assim como os demonstrativos, né, que é o este, aquele e tudo mais, e os relativos que envolvem as orações subordinadas adjetivas. Fechou? Também nós temos as conjunções integrantes e subordinativas, né? Lembrando que as conjunções integrantes envolvem o que e o se, né? Que é da oração subordinada substantiva. A subordinativa é aquela lá das adverbiais. Tá bom? Então aceitaremos aceitaremos o acordo se caso ficar bom para nós. Fechou? Tranquilo, a mesma coisa. A garota que me viu sorriu. A garota a qual me viu, como que é um pronome relativo, ele vai puxar o pronome também. Fechou? Numa boa? Tranquilo, né? Bom, outros casos também importantes são estes, ó, quando a preposição em, ela vem junto com o verbo no gerúndio. A exemplo, em se tratando, logicamente que o se, ele vai antes do verbo, tá bom? Assim como preposição por com o verbo no infinitivo, por se tratar e tudo mais. Fechou? Tranquilo, né? Outra coisa importante que está aqui, ó, nessa observação em vermelho aqui para dar um destaque, chamar a tua atenção para você ficar esperto e nunca mais errar. Se houver uma pausa, o que seguiria essa pausa? Uma vírgula, um ponto e vírgula, dois pontos e tudo mais. Entre a palavra atrativa e o verbo, não haverá próclise. Não haverá próclise. Como assim, ó? Não me diga isso. O não, ele vai puxar o pronome me, então ele vai antes do verbo. Só que nós não temos pausa, então é próclise, beleza. Como nessa frase aqui, ó, não diga-me isso. Cadê o meu mouse aqui, ó? Eu não sei onde eu estou escrevendo. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Não diga-me isso. Como nós temos uma pausa aqui indicada pela vírgula, o pronome vai depois do verbo no caso de uma ênclise. Tá bom? Fechou? Tranquilo, né? Acho que sim. Essa parte que é mais de regra mesmo, mas é bem tranquila, né? Então vamos embora. Mesóclise, que é a parte que também às vezes pode causar um pouquinho mais de dúvida aqui, né? Mas é quando nós temos um verbo no futuro do pretérito, do indicativo, ou no futuro do presente do indicativo. E aí a mesóclise é muito utilizada na linguagem formal. Então, por exemplo, diante da plateia, cantaria melhor, ele cantaria melhor, ou se cantaria melhor. Só que como o verbo está no futuro do pretérito, ele iria cantar, nós vamos separar a parte do radical com a parte da desinência. Então, cantar-se-ia, neste caso. Tá bom? Cantar-se-ia, mas também tem consertá-lo-ei e tudo mais. Tá bom? Então a gente vai pegando um jeitinho, tá? Lembrando que a mesóclise irá ocorrer caso não haja a palavra, caso não tenha a palavra atrativa. Tá bom? Então, caso tenha a palavra atrativa, exemplo da frase não o acharei. Não o acharei, ó. Vamos olhar aqui, ó. Não o acharei. Ah, Henrique, eu sei que o verbo ele está no futuro do presente, então eu vou usar mesóclise? Errado, cuidado, porque nós temos uma palavra que atrai o pronome para perto dela. Fechou? Tranquilo, né? Bom, falando do último caso, que agora é a ênclise, quando nós vamos utilizar a ênclise, né? Basicamente, vou resumir tudo isso daqui em duas regras, tá bom? Duas regras. Frases iniciadas por quem? Por verbos. Por verbos. Claro que eles não podem estar no futuro. Fechou? Tranquilo, né? Então, por exemplo, trata-se desse assunto aqui, ó. Refere-se a um ato falho. Não se pode começar frase com pronome pessoal oblíquo átono. Tá bom? E claro que nós temos os pronomes enclíticos. Vem para o próximo slide que eu vou te contar melhor sobre eles. Vamos lá. Vem comigo. Esquece essa parte de locução verbal que eu já falo delas. Vamos olhar primeiro essa tabela aqui. Tá bom? Então essa tabela aqui faz referência aos pronomes enclíticos. Tá bom? Fechou, né? Então vamos lá. Enclíticos. Tá bom. Bora.
Quais são esses pronomes enclíticos? O, a, os, as, por exemplo. E aí, quando o verbo da frase terminar em vogal ou ditongo oral, nós vamos manter o, a, os, as. Porém, se o verbo que estiver na frase, né, claro que tem que ser enclítico, vai ter que vir depois do verbo, né? Se este verbo terminar em M ou ditongo nasal, o, a, os, as vão se transformar em no, na, nos, nas. Tá bom? Porém, se o verbo terminar em R, S ou Z, nós vamos cortar o R, S ou Z e o, a, os, as se transformam em lolas, los, las. E aí vão se acentuar os oxítonos ou monossílabos terminados em A, E, O. Porém, nós temos uma musiquinha. Vamos lá? Simbora, meu povo! Verbos terminados em R, S ou Z. Corta-se o R, S ou Z. O, a, os, as se transformam em lola, los, las. E aí serão acentuados os oxítonos ou monossílabos terminados em A, E, O. Olha que beleza, né? Bem tranquilo isso, não é verdade? Bom, então é basicamente isso. A gente vai pegando o jeito, tá bom? Mas é bem tranquilo, te digo, te garanto isso. Tá bom? Tranquilo? Então bora falar de locução verbal. Para isso vou tirar minha câmera e já volto. Simbora? Bora, meu povo, vamos que vamos. Bom, locução verbal, quando nós temos isso, né? Como é que passa a ser, né? Nós temos, quando nós tivermos em um primeiro caso um sujeito mais uma locução verbal que não tenha, neste caso, uma palavra atrativa, nós podemos colocar o pronome em qualquer lugar. Por exemplo, eu lhe ia dizendo, ou eu ia lhe dizendo, ou eu ia dizendo-lhe. Então, quando nós tivermos um sujeito mais uma locução verbal sem palavra atrativa, pode ser em qualquer lugar. Tá bom? Porém, quando nós tivermos uma locução verbal no início do período, ou ela vai entre os verbos ia lhe dizendo, ou no final, ia dizendo-lhe. Porque não pode começar oração com pronome. Tá bom? Tranquilo, né? Palavra atrativa mais locução verbal. Nós temos uma palavra atrativa, portanto, ela vai atrair o pronome. Não lhe ia dizendo isso, fica estranho, tá bom? Mas é não lhe ia dizendo isso. Ou no final. Não cabe colocar no meio, tá bom? Então, eu não ia dizendo-lhe isso, tá bom? Então, quando nós tivermos uma palavra atrativa mais uma locução verbal, ou é perto da palavra atrativa, ou é no final dos dois verbos, fechou? E aí, quando nós tivermos um verbo no particípio, a gente pode colocar ele me tinha visto, antes de tudo, ou ele tinha me visto. Fechou? Tranquilo? Numa boa? Espero que sim. Espero que sim. Então, meu povo, partiu o exercício? Deixa eu ver, aqui já é exercício? Já é exercício. Partiu? Então vamos embora. Deixa eu voltar minha câmera, eu aqui de novo, voltei. Partiu exercitar? Vamos embora. Esse exercício de número 1 da Unesp 2020 é bem interessante. Vamos lá, mas antes disso, pausa para água. Pronto, vamos embora. Constituem exemplos de linguagem formal e linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes falas. Atenção, linguagem formal é diferente de linguagem coloquial. Coloquial é o que já está no uso da fala, é o que já está na fala cotidiana, né? E a linguagem formal é aquela que segue as regras, né? Aquela que segue a gramática culta, querendo ou não, né? Bom, estou morrendo de pena. Isso daqui não dá para ser uma linguagem formal, não é verdade? Essa aqui, me adianta essa, vai, não dá para começar a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Tá bom? Então já não pode ser essa. O importante é trabalhar com o que a gente gosta. A gente não é linguagem formal. É cedo para mim e posso lhe dar um emprego bem melhor. Essa aqui você até poderia ficar na dúvida, mas está errado essa questão aqui, ó. É cedo para mim. É cedo para mim. E aqui, ó, posso lhe dar um emprego bem melhor, porque querendo ou não, posso lhe dar... outra, não é nem essa aqui que está errada, eu brisei aqui, já estou confundindo com outro exercício. Ó. Posso lhe dar um emprego bem melhor, a gente não ia falar isso, a gente fala posso te dar um emprego bem melhor, e olhe lá. Então, essa frase aqui não é nem linguagem coloquial, é uma linguagem mais formal. Por isso que está aqui, ó, posso lhe dar um emprego bem melhor, né? Porque quem dá algo, o emprego para alguém, lhe... E ó, me adianta essa vai é a linguagem coloquial, porque o me ele já caiu no uso popular de começar a frase com ele. Portanto, é a alternativa E de elefantão. Olha que exercício bem legal da Unesp 2020. É bem interessante esse exercício, vale a pena conferir ele aqui, por isso que eu trouxe para a aula. Fechou? Então bora pro 2, vamos lá.
Bom, gente, bora para o exercício 2 então? Simbora, vamos lá. Bom, eu já grifei aqui os pronomes que eles querem no texto, né, que eles querem ver as referências no texto. E é um texto, né, uma questão da GV 2017. É uma questão clássica que pode cair na tua prova e no teu vestibular também. Então vamos lá, ele pede as referências destacadas nas passagens aqui, né? Bom, vamos lá, e justifique sua resposta com informações do texto. Vamos lá. 200 os que gozam da mesma cidadania que ela. Portanto, para gozar de uma cidadania, tem que ser aquilo querendo não uma pessoa. Então, o ela ele tem que se referir a uma pessoa. Nós vamos descobrir quem é, tá bom? Beleza, tal. Seu filho único um dia partiu para a Europa. Ó, já vou até colocar a resposta aqui, querendo ou não. O seu, ele também tem a ver com essa pessoa, porém é o filho da pessoa. Então, aqui a gente tem que referir ao filho. Fechou? Fechou. Nós nos encontramos porque nós nos encontramos, no caso, teria que ser quem? A bordo de uma embarcação que o mar engoliu. Nós nos encontramos porque no meu país, aí envolve quem? A autora mais a pessoa a qual eu ainda não sei, porque ainda não foi mencionado quem é essa pessoa. E aqui, ó, o mar os matou porque elas no caso, a gente pode achar aqui, ó, quer ver? Outras mães de imigrantes desaparecidos. Outras mães de imigrantes desaparecidos. Em resumo, vamos lá. Primeiro, aí aqui no último parágrafo que a gente chega, ó, me lembrarei para sempre, corajosa, e aí deste profundo momento de acolhimento, de partilha que foi o Círculo de Silêncio, que organizamos juntas no Fórum Social Mundial de Dakar em fevereiro de 2011. Portanto, a pessoa que eu estava procurando é essa e aí. E aí aqui, ó, o seu filho único, este seu refere-se ao filho de aí, tá bom? Filho de aí. E aí, ó, por sua vez, o pronome pessoal do caso reto nós relaciona-se à própria autora e aí, organizador em conjunto do Círculo de Silêncio. E aí, finalmente, no final, aquele pronome elas vai se referir à expressão de outras mães de imigrantes desaparecidos, que também se desconheciam sobre as informações do mar assassino. Tá bom? Então o exercício da GV é um pouquinho mais trabalhoso, porque dependia que você lesse até o final para tentar achar o seu referente que estava lá no início. Olha que beleza, né? Bem legal, bem interessante. Fechou? Então bora para a letra B de bola, né? Nem por 3, ó, já ia falar besteira. Então vamos lá, observe a colocação dos pronomes destacados nas passagens. Muitos são aqueles de quem já não se fala mais, dos quais nunca se falará, jogados nas fossas comuns que se tornaram o deserto do Saara e o mar Mediterrâneo. Me lembrarei para sempre, corajosa, e aí deste profundo momento de acolhimento e de partilha. Comente, segundo os princípios da nova norma padrão, a colocação desses pronomes nos respectivos contextos. Bom, na primeira passagem, todos estão seguindo a norma padrão. Porque, ó, palavra atrativa, negativa. Palavra atrativa e negativa. E essa daqui, no caso, é uma conjunção. Conjunção integrante. Desculpa, pronome, né, relativo. Desculpa, pronome relativo, olha que beleza. Jogadas nas fossas comuns, as quais se tornaram pronome relativo. Então, também a palavra atrativa. Porém, no segundo, tá com privilégio o quê? Está com preferência o quê? A linguagem coloquial, a oralidade. Tá bom? Porque começa a frase com pronome pessoal oblíquo. Tá bom? Como o verbo está no futuro, teria que ser lembrar-me-ei para sempre. Que aí teria que usar a mesóclise. Fechou, meu povo? Bem tranquilo, né? E um exercício bem interessante que pode cair na tua prova. Tá bom? Então bora pro 3. 3 da Estadual do Rio de Janeiro, 2014, adaptado, porque eu tirei uma parte do texto que estava acima. Tá bom? Vamos lá. Observe que nos fragmentos abaixo, o pronome o e elas desempenham a mesma função sintática, objeto direto. Letra A. Soprou de leve, ele encolheu-se e vergou o corpo para o lado do sopro, como faz uma pessoa na ventania. Será que quem manda elas olha para nós como Doril estava olhando para o louva-a-Deus? Beleza. Explica a diferença de formas entre os pronomes com base na diversidade de usos da língua. Aqui, nós temos que pensar o quê? Nós temos um pronome pessoal do caso reto oblíquo, né? Ali é oblíquo, e aqui do caso reto. Pronome pessoal do caso reto e aqui é oblíquo. Porém, quando nós temos um objeto direto, o único
o único tipo de pronome que pode exercer função de objeto direto é o pronome oblíquo. Logo, na língua oral, a gente usar o pronome pessoal do caso reto como objeto direto já virou comum, só que é errado perante a norma, tá bom? Então é isso que você teria que explicar essa diferença, beleza? E aí ele fala, ó, reescreva integralmente cada construção sublinhada, de modo que o item A passe a ter a forma característica de B. Soprou eles de leve. Tá bom? Soprou ele de leve. E aí, se for ao contrário, né? Soprou ele de leve. Desculpa, gente. Falei errado aqui. Soprou ele de leve. E aí, na letra B, será que quem as manda? As manda. E aí, você vai puxar o as para antes do verbo por conta da palavra atrativa. Fechou? Um exercício bem legal também que vale a pena ver. Fechou? Tranquilo, né? Então, bora pro 4? Partiu. Vambora. Unifesp 2014. Vambora. Letra A, na oração como a chamava, qual a referência do pronome destacado? Vamos lá, ó. Comprou uma prensa manual e passou a produzir à mão, domesticamente, os próprios livros e dos amigos, e com tal ginástica poética, como a chamava. A quem? A prensa manual. Chamava a prensa manual como uma ginástica poética. Olha que beleza. E na letra B ele pede para justificar a colocação do pronome a palavra atrativa, né, vai usar a próclise por conta da palavra atrativa, que é uma conjunção subordinativa conformativa. Fechou? Bem tranquilo, é uma questão bem legal também da Unifesp. Bem legal. Bora pro 5? Simbora! 5 da PUC de Minas Gerais. Vambora! Substituir os termos em destaque por pronomes pessoais de terceira pessoa. E agora eu percebi que eu esqueci de colocar os termos em destaque. Então, bora ver aqui, deixa eu conferir já neste exato momento e eu já te aviso, né? Já te falo. Vamos lá, é da PUC, né? Tá aqui. No caso, nós teremos as estratégias de aproximação são destinadas a seguir psicologicamente o parceiro. E aí ele fala para se substituir por pronomes pessoais de terceira pessoa, observando as normas cultas da colocação. Portanto, ficaria, ó, as estratégias são destinadas a seduzi-lo. Seduzir o parceiro. Seduzi-lo. Tá bom? Toda Eva carrega dentro de si o seu Adão. Essa é a palavra que você tem que substituir. Portanto, toda Eva carrega dentro de si o seu Adão. Toda Eva o carrega ou carrega-o dentro de si. Tá bom? Fechou, né? Alternativa 3. Quando os dois parceiros deixam cair, ainda que pouco a pouco, a imagem projetada. Olha que beleza. Então, deixam-na cair, deixam ela cair, porém o ela a gente usa o lá, como o verbo termina em M, o lá se transforma em na. Olha que beleza, né? E aí, para finalizar, quando o encontro e a verdadeira relação de amor estão ausentes, é porque a pessoa manteve as portas de seu coração trancadas, manteve elas, no caso, manteve-as ou as manteve. Olha que beleza. Bem tranquilo, não é verdade? É uma questão mais simples, mas também bem legal para a gente treinar. Não é verdade? Então bora pro 6? Simbora! Vamos lá, o 6 é da GV bem simples. Tornei-me escritor. Transcreva a frase substituindo tornei por tornaria. Faça as adaptações necessárias. Tornaria está no futuro do pretérito do indicativo. Portanto, a gente teria que usar a mesóclise. Logo, tornar-me-ia escritor ou iria me tornar escritor. Só que no caso da mesóclise, que é o que eu esperaria na tua resposta, era o que eu queria ver, né? Se você sabe usar mesóclise ou não. Fechou? Portanto, tornar-me-ia escritor. Tá bom? Fechou? Então bora pro 7. Vamos embora. Observe a frase que segue. Encontrou-se no mesmo lugar o mapa que lhe indicou todo o trajeto e lhe serviu de guia durante toda a viagem. Permute os verbos destacados pelo futuro do presente e faça adaptações adequadas quanto à colocação pronominal. Vamos embora. Encontrar, encontrou, encontrará. Portanto, encontrar-se-á no mesmo lugar o mapa que lhe indicará todo o trajeto. Ele servirá ou servir-lhe-á, também é mais interessante, de guia durante toda a viagem. Tá bom? Isso é importante também. É bem importante, viu? Esse exercício aqui é bem legal para a gente treinar bem a mesóclise, tá bom? Vale a pena. Vale a pena. Fechou? Tranquilo? Então bora pro 8. Tá acabando, meu povo. Tá acabando. Vamos lá, da FEI. Reescreva o período a seguir, confirmando a colocação dos pronomes ou
corrigindo-os se for preciso. Bom, Ana, amanhã lhe farei, porque o amanhã é um advérbio de tempo, tá bom? Então tem que puxar o pronome. Uma visitinha e contar-lhe-ei está no futuro, portanto, contar-lhe-ei tudo que sei a respeito dele. Espere-me, não pode começar a frase com o pronome pessoal oblíquo átono, às 9 horas e não me faça esperar muito, por favor. Tranquilo, né? Numa boa. Bora pro 9? Vambora! Também de alternativa, vamos lá, ó. Considere o seguinte texto e as lacunas. Bom, a gente sabe que não pode começar frases com o pronome pessoal oblíquo átono, então pensa-se. Pensa-se muito a respeito da profissão correta a escolher. Para encontrar lá, não pode ser letra B de bola, e aqui não está acentuado, portanto, C de casa. Olha que beleza, aí lá no final, o jovem deve pautar sua escolha nas disciplinas que lhe agradem, porque quem agrada, agrada a alguém. Fechou? Tranquilo, né? Agradar aos jovens, tá bom? Bem tranquilo, né? Então bora pro derradeiro, bora pro 10º? Simbora! Assinale a alternativa correta quanto à sintaxe de colocação pronominal. Nunca deixe-me, eu te peço, e aqui está errado, porque o nunca é uma palavra negativa, portanto atrai o pronome. Convidariam-me para a festa se não estivesse tão doente. No caso, também está errado, porque por conta do verbo estar no futuro, tá bom? Então seria convidar-me-iam. Beleza? Letra C, eles tinham despedido-se calorosamente, eles tinham se despedido, tá bom? Tinham se despedido, tá? Letra D de dado, Pedro tinha a convidado para sair. E aí, no caso, só sobra a letra I de elefante, que fala, ó, dir-lhe-ia que a vida vale a pena para quem não tem a alma pequena. Olha que beleza, que frase bonita para a gente encerrar nossa aula, né? Então, meu povo, é isso para a nossa aula de colocação pronominal de hoje. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom, meu povo? Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Encerro nossa aula por aqui e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Grande abraço, bons estudos. Muito obrigado e até a próxima, meu povo. Tamo junto.